Fala pessoal, Ednei Pinheiro aqui, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube, tá bom? E hoje pessoal, nós temos que falar sobre a TILS. A TILS começou a cair, ela rompeu as duas LTAs que eu tinha no gráfico aqui. Ela simplesmente rompeu as duas e ela começou a entrar numa tendência de queda. A minha posição, ela está montada, né, nessa região aqui de preço. Eu vou copiar, porque depois eu vou ter que utilizar essa informação. Por quê? No momento, ela rejeitou a região de 7,8 de Fibo, né? Ela rejeitou essa região, chegou perto e rejeitou. Mas, sinceramente, depois da quebra desse LTA, eu acho que ela pode chegar nessa região aqui de preço de 0,40, tá bom? Acho que ela pode chegar nessa região de preço para depois a gente começar a pensar em uma reversão. Mas, tendo em conta que ela rejeitou 0,52, também dá uma esperança, né? Dá uma esperança para essa região aqui. Mas enfim, o que eu quero fazer basicamente com vocês é dizer por que eu tenho essas regiões aqui como ponto de até onde ativos pode cair, tá bom? Como esses dois pontos. Essa é a razão principal para eu estar gravando esse vídeo nesse momento para vocês. Então eu vou limpar aqui o gráfico da TILS para a gente fazer uma análise dela do zero, tá bom? Ó, gráfico diário. Como eu sempre opero e tudo mais, né? Depois da explosão de preço, eu sempre espero retração, porque eu não compro na alta, eu compro na baixa e espero uma próxima explosão, porque como eu sempre digo para vocês, o mercado ele funciona entre expansões e retrações, expansões, retrações, expansões, retrações, expansões e retrações, certo? Então, não vale a pena, na minha opinião, comprar na alta, porque o preço vai cair. Vale a pena comprar na baixa e aproveitar, né, toda essa movimentação de preço, certo? Então, basicamente, a minha estratégia ela permite para mim, né, saber até onde o preço ele pode cair para começar a reverter. E dessa forma, depois da expansão, depois da explosão de preço, né, depois da explosão, a gente coloca a Fibonacci no movimento de explosão e espera uma retração com algum padrão de queda conhecido, como por exemplo o BRSW, né, o que a TILS fez no caso, para completar o movimento é 68, utilizar Fibonacci Trick ou algo do tipo, né? É 61, no caso não 68, 61 ou 78 e depois dessas regiões de preço pensar em compra, certo? Então é o seguinte, aqui no gráfico semanal a gente consegue ver que a vela de alta ela é enorme, né? A vela de alta ela é enorme. Essa é a vela a última, a nossa vela de queda, e essa é a nossa região semanal, né, de 61 de Fibo. Essa é a região semanal de 61 de Fibo, tá bom? Então essa região aqui tem que ser colocada como que 61, né? Weekly, tá bom? Da semana. Week quer dizer semana em inglês, tá? Porque também quer dizer sombra, né? Sombra de vela, mas no caso eu estou dizendo week de semana, tá bom? E as coordenadas são 0,39, 280, tá bom? Perdão, 280. A gente também tem aqui 749, certo? 749. Essa posição aqui, essa é a coordenada do 61 semanal aqui de preço. Qual seria o nosso alvo? Né? O alvo diário está a 1,45, mas eu estou refazendo a análise aqui, por quê? Porque provavelmente ela pode cair, como eu já falei, pode cair para, pode se segurar em 61, em 78 do gráfico de 4 horas que eu estava mostrando lá para vocês, mas também pode cair um pouco mais para 61, né? E a gente tem alguns como posso dizer, alguns alvos semanais e também tem alvos diários. Eu estava usando alvos diários nas análises que eu já postei com vocês. Aqui para alvos semanais a gente tem 1,61, mas para alvo diário eu acho que tem 1,45, 1,42, tá bom? Mas isso não vem ao caso agora. Vamos falar aqui sobre o alvo. Vamos utilizar. Depois a gente vai ver o alvo, como eu estava dizendo, né? O alvo diário, tá bom? Por agora vamos continuar no semanal. A coordenada aqui é 0,23, 42, 54, 82, né? 3, 42, 54, 82, certo? Então essa é a coordenada aqui. Semanal também, e esse é o 78 weekly, tá bom? 78 semanal. Depois disso eu posso bloquear aqui, eu posso também marcar o topo anterior, né? O topo anterior também é interessante marcar. Então esse é o weekly previous high, tá bom? Esse é o topo anterior, e a coordenada do topo anterior é 97, 60, 54, o último número aqui é 0, isso, então tá tudo certinho aqui já. Eu posso bloquear e eu já posso fazer o que? Eu posso ocultar essa Fibonacci, tá bom? Vou bloquear ela, depois vou ocultar. Ocultando essa Fibonacci, tem essas regiões aqui de preço como regiões, né, de possível queda para TILS, né, possível reversão de preço. Eu posso ir lá no gráfico diário e tentar ver, né, tendo em conta que essa é a minha posição, eu estou posicionado aqui, ó. Opa, exato.
eu cheguei a copiar, né, o valor de ponto de entrada para TILs. É essa a minha posição para TILs em algum ponto aqui, tá bom? Essa é a minha posição basicamente. O ponto de entrada é o mesmo. Deixa eu colocar aqui, ponto de entrada, colar. Isso aqui, ó. Esse é o meu ponto de entrada e alguma região por aqui eu tenho a minha posição aberta, certo? Alguma região por aqui, nessas regiões aqui. Mas isso não vem ao caso agora. Se eu venho aqui no gráfico diário, eu consigo ver claramente também a formação de quê? De um bearish W, tá bom? Topo, entendeu? Tá fazendo. Eu acho que o preço ele pode se alongar por essa região aqui de 0,39, tendo em consideração o gráfico semanal. Mas se eu tivesse em consideração o gráfico diário, como eu já fiz algumas análises utilizando o gráfico diário, o preço ele já tocou em 61 do gráfico diário. Mas o 78 do gráfico diário, pessoal, ele está confluindo exatamente com 61 do gráfico semanal. Tá vendo? Essa fibra aqui é do gráfico semanal, é do gráfico diário. E essa região aqui, lembra que eu marquei 61 weekly, é do gráfico semanal. Então essa confluência aqui é muito linda. Bom, essa confluência aqui é muito linda. Tanto é que na análise que eu enviei para vocês lá no nosso grupo do Telegram, deixa eu até puxar aqui essa análise. Olha só. Tá aí ela, tá processando, a internet tá uma bosta, a gente já sabe. Olha só, essa é a região que eu marquei como area of interesting, tá bom? Área de interesse, é basicamente isso, só que é em inglês, tá bom? Então, basicamente, essa é a região que eu marquei como area of interesting. Por quê? Porque eu sei que lá é muito possível que o preço ele faça uma reversão. E quando eu parei, né, para ser sincero, hoje sábado, cara, eu capotei, só tô acordando agora. Eu tô acordando agora, nesse momento que eu tô gravando esse vídeo, porque os membros, né, os membros aqui do canal, eles estavam pedindo um posicionamento meu ali, né, o que você acha da TILs no momento, eles, pô, e se os membros estão pedindo isso, os caras também, né, as pessoas que estão no meu canal, elas têm que ter direito a essa informação, então eu decidi gravar esse vídeo para postar para geral mesmo, e hoje mais tarde, né, vai ter uma chamada no Google Meetings com a galera que é membro do canal. Inclusive, se você quiser se inscrever aí, tá bom? Se inscreve no canal e deixa o seu like nesse vídeo, que é para ajudar aqui na divulgação do trabalho, certo? Então, quando eu tenho esse bearish W aqui, eu posso utilizar Fibonacci também nele, né? Vou ocultar essa Fibonacci aqui do gráfico diário, mas olha só que interessante também. Deixa eu puxar aqui a Fibonacci semanal. Fibonacci semanal. Olha só, essa Fibo aqui, ela é semanal. O menos 27 do diário e o menos 27 do semanal está muito próximo. O 68 do gráfico diário e do semanal também está muito próximo. Lembra que eu disse que o primeiro alvo o alvo que eu tinha em mente, tendo em conta a Fibonacci diária, era 1,48, mas tendo em conta o semanal, passa a ser 1,61. Olha só que legal, né? E depois disso eu posso fazer o quê? Eu posso ocultar essa Fibo semanal, né? Porque a gente não vai precisar dela por agora. E posso também ocultar essa aqui do diário. E o diário basicamente só foi necessário para confluência. Por que eu utilizei essa área aqui como área de interesse? Mais uma vez, bora traçar a Fibonacci inversa, né? Essa máxima aqui para essa região, né? Ou não, essa máxima aqui, ó. Essa é a máxima que eu teria que utilizar, certo? E eu tenho confluências, olha só, menos 27, né? Mas verdade seja dita, eu também tenho confluência de 68 com 78, verdade seja dita, né? Então, como eu tenho duas confluências utilizando Fibonacci inversa, o que eu tenho que tentar procurar? Eu tenho que tentar procurar confluência utilizando o Fibotrick, certo? Seria dessa mínima para essa máxima. E eu tenho uma confluência perfeita aqui de 127 com 61 de Fibo, que conflui também, olha só, com 78 do gráfico diário, tá bom? Então, 61 do gráfico diário, 78 do gráfico diário, perdão, 61 do gráfico semanal e 127 de Fibotrick, menos 27 da Fibonacci inversa. Então, tudo confluindo nessa região de preço, tá bom? Então, se TILs começar a cair, eu aposto em região de 0,38, né? 38 a quê? Deixa eu puxar aqui, ó. Vou até colocar isso aqui. 0,39, 0,38, bom, vamos dizer de 0,40 até 0,38 para reversão de preço. Essa é a região que eu tenho em mente agora para TILs, né? Se ela romper o quê? Se ela romper 7,8 aqui do gráfico diário também, dessa região aqui, olha só. Tá vendo agora onde que ela tá? Dessa Fibo aqui, ó. Ela tá exatamente perto da região de 7,8. O que mais me incomodou foi que ela rompeu, tá bom? A LTA, ela foi rompida. Tendo em conta isso, eu posso ter em consideração que o preço ele pode cair. Mas nada está decidido ainda, pessoal. Tanto é que eu não fechei minha posição. Eu coloquei lá no 0 a 0, né?
Da mesma forma que eu coloquei em buy, eu coloquei um sell também naquela região. Se o preço começar a cair, ele me tira naquela região. Mas pô, eu acho que, assim, seria muito alarmista dizer que a TIV vai cair tudo. Se ela não parar aqui em 61, ela para em 78, né? Abaixo do 100 semanal, eu duvido que ela vá. Até porque essa queda toda, ela foi impulsionada por quê? Foi impulsionada, o contrato com o Real Madrid, ele não chegaram, não, o mercado, né? Basicamente, o mercado sentiu medo, né? Pelo fato da Chiefs não ter conseguido fechar contrato com o Real Madrid, né? E o mercado ele simplesmente sentiu medo disso. E tem um pessoal que começou a vender, né? Infelizmente essa notícia para mim foi o que desencadeou essa queda. As sardinhas basicamente, depois que viram essa notícia, tiram medo e começaram a vender. Mas elas também não, eu acho que elas não sabem que a Chiefs fechou o contrato com o Manchester City, né? Então isso que a gente está vendo no gráfico agora provavelmente é um sintoma dessa notícia que digamos que é meio ruim, porque Real Madrid também é um clube muito grande, é um clube forte, né, da Liga Espanhola, que movimenta muito dinheiro. E basicamente isso influenciou, né, aqui no mercado. E a gente pode ver de fato uma correçãozinha interessante acontecer, né? A gente tem aqui em 15 minutos essa região aqui como topo que deu origem ao fundo. Essa região aqui apenas são movimentos, né? E que veio dessa pernada aqui, tá bom? Esse topo, olha só, esse topo fez esse fundo, esse topo aqui, ó, fez esse fundo, e esse topo, a gente pode dizer até que deu origem a esse fundo, mas ainda assim, se a gente traça um BOS nessa região aqui, ele não foi rompido, né? Não foi rompido na mesma forma. Posso até atualizar isso daqui, colocar nessa região aqui, mas da mesma forma não foi rompido, né? Não foi rompido. Tá bom, pessoal? Então, essa é a minha visão para TIVs no momento. Vamos ver, se ela cair abaixo de 78 e romper tudo, eu espero essa região aqui de preço como uma região de compra, tá bom? Para tentar ver uma quebra de estrutura, por exemplo, em uma hora ou algo assim do tipo, e sair comprado. Se não tiver uma quebra de estrutura nessa região, eu não vou comprar. Eu vou esperar, né, a região aqui de 78 de FIBO e tentar ver uma operação de compra nessa região, tá bom? Ednei Pinheiro aqui, pessoal. Se você ainda não é membro do canal, não tem acesso a conteúdos exclusivos, ao número de análise de ativos que você quiser, ou se você quer aprender a fazer análise gráfica do zero, você pode também ser um membro mentorado e aprender a fazer análise gráfica. Se você quer ter acesso às nossas chamadas, né, já não vão ser lives, vão ser chamadas exclusivas no Google Meetings, onde você pode falar comigo e perguntar o que você quiser. É só clicar aqui embaixo no botão de aderir ou no botão de seja membro. Também tem um link na descrição, seja membro, é só clicar e ser membro aqui do canal que você tem acesso ao nosso grupo privado do Telegram, tá bom? Não é o grupo que tem o link aí na descrição, não. O que tem na descrição é um grupo público do canal que todo mundo que quer ter acesso pode clicar e fazer parte. Mas há um grupo só para membros, um grupo 100% privado. Inclusive, você que é membro e ainda não tem acesso a esse grupo, por favor, entre em contato comigo lá no Instagram, porque tem alguns membros e são membros e não entram em contato comigo no Instagram para fazer parte. Então, se vocês não fazem parte do grupo, vocês não vão ter acesso a essas chamadas, entendeu? Tem que fazer parte, certo, pessoal? Ednei Pinheiro aqui, eu vejo você no nosso próximo vídeo. E é isso, bora pro mercado, bora lucrar. Fui.